Olá, apresento alguém especial. É jovem, ativista e uma figura de destaque no campo artístico. Tem na voz e palavras uma força disruptiva, faz do caminho luta e das causas um movimento. Escreveu o livro infantil Aventureira Mariel e o Dia da Fotografia, uma história cuja protagonista está no meio de nós. Contra qualquer opressão, tem contribuído para o debate social de temas tão importantes e pertinentes como a luta antirracista, xenofóbica ou queerfóbica. Escreveu-me um dia em jeito de dedicatória. André, juntos mudamos o mundo. E acredito que acertou em cheio. Apresento Nuna. É um gosto receber-te. Obrigada. Olha, fiquei muito emocionada. Não desmerecendo, mas muitas vezes as pessoas leem uma biografia ou algo parecido e não sei, acho que o meu trabalho é muito à volta de tentar tornar a vida mais poética e acho que esta introdução foi super poética, foi super bonita para mim, sobre quem eu também sinto que possa ser e obrigada, gostei muito. No compasso do meu ser, vejo a minha voz crescer nessa canção que é só minha. Eu vou na direção mais genuína e não deixo a minha voz guiar. A Esperança Atrás do Muro, um podcast de André Filipe Oliveira. E começava exatamente por este livro, que é, no fundo, para os mais novos, mas também qualquer um de nós, de todas as idades, pode consultá-lo e lê-lo. É um documento importante e queria-te perguntar o propósito deste livro. Acho que eu sempre fui muito obcecada com a ideia de sonhos. E sonhos no sentido de imaginar universos neste em que nós vivemos que nós ainda não ocupamos. E, por consequência, não me fazia sentido não ter um universo, um multiverso, que eu fosse absorvida por representatividade e por amor e por me poder nutrir. E durante muito tempo, essa falta desse multiverso na minha realidade fez com que eu me autoflagelasse na maneira como eu me amava, como eu via a minha negritude, como eu via o meu lugar de pertença, a minha nacionalidade e até aquilo que eu poderia ser no futuro. E, por consequência, há um momento onde eu já não queria que esse multiverso fizesse parte dos milhões de universos que eu tenho dentro de mim. E, por causa disso, fez todo o sentido criar a representatividade, criar a inclusão, ver-me como este planeta, como este país não me vê, cheio de amor. E é por isso que eu escrevi este livro. Este é um nome, Aventureira Mariel e o Dia da Fotografia. É uma homenagem muito específica a uma ativista. Queres nos falar sobre ela? Sim, Marielle Franco foi uma ativista brasileira que foi assassinada exatamente porque queria e acreditava nestes multiversos de amor e que queria inclusão e diversidade e respeito e direitos humanos para todos. E era uma mulher negra, era uma mulher da periferia, lésbica. E, portanto, todas estas camadas interseccionais provocavam um medo neste mundo que não quer mudança, este mundo que só se rege e mantém, continuando com estes sistemas de segregação, o que fizeram com que assassinassem Marielle. E, portanto, para mim, Marielle representa sempre amor. E por isso, a minha primeira personagem, a minha primeira protagonista de uma obra publicada, eu já escrevia antes, mas esta é a minha primeira obra publicada, eu queria que fosse uma história de amor, como eu disse, então fazia todo o sentido fazer esta homenagem a Marielle Franco. Não desvendando muito este livro, porque eu acredito que quem o possa ler vai ficar muito, muito agradecido por essa oportunidade. É a história de uma menina que vive em Portugal, com estas características que este país tem. Ainda assim, a abordagem aqui é positiva na vivência dela, só que tem aqui um episódio que de facto muda aqui o sentido da história e que faz pensar. Não desvendando, mas desvendando aqui algum pedacinho. Queres falar sobre isso? Sim. Para mim era muito importante eu perceber qual seria o tema do primeiro livro. Uhum. Assim que eu percebi que eu sou escritora profissional, mas assim que eu percebi que estava na altura de escrever um livro infantil, havia já alguns livros que eu tinha em mente, e até diferentes sagas, mas eu soube sempre que a Marielle era uma saga.
E surgiram-me várias imagens de diferentes livros. Eu sou muito visual e, portanto, normalmente aparece-me primeiro a imagem e depois a história, consequentemente. E quando eu estava a pensar qual a primeira temática, eu sabia que a primeira saga de livros tinha que ser por base na desconstrução do ódio, logo na pequena infância e também nos adultos. Este livro dá para toda a gente, mas era um livro que há muitos livros que podemos escrever para os adultos, mas que depois não conseguimos fazer a ponto para as crianças. Tinha que ser um livro que desse para todas as idades. Começar, desde pequenino, a desconstruir esta normativa de ódio neste planeta. E, portanto, quando eu estava a pensar qual dos temas destas imagens que me surgiam, eu achei que fazia todo sentido algo tão simples, que todos nós temos contacto de alguma forma com, que é o cabelo. E é uma das grandes bases de discriminação e de preconceito. E é uma base muito silenciada, muito romantizada, muito pouco refletida, pensada e também muito pouco amada na sua desconstrução. E, portanto, a minha primeira imagem disto tudo, dentro das imagens que eu tinha, neste caso, neste livro, é a Marielle com muitos pompons, com muitos objetos na cabeça e com o cabelo gigante. E, a partir daí, a história foi surgindo. E este livro fala exatamente disso, do texturismo, que é a discriminação consoante a textura do cabelo, com a pior discriminação para cabelos afros. E é uma criança negra portuguesa que tem uma vida normal como qualquer outra criança, ou como qualquer outra criança que deveria ter, até o momento onde sofre o seu primeiro momento de discriminação, logo na primária. E era muito importante para mim não minimizar a discriminação, ser direta, ela acontecer, não minimizar quem discriminou, não minimizar o privilégio de uma criança branca que tem à volta do seu cabelo, à volta de uma criança negra, a falta de representatividade que afeta também as pessoas que não são de uma minoria perceberem que os outros cabelos também fazem, normalizar e amar a diferença, não fingir que somos todos iguais porque não somos, nem vivemos como tal, amar a diferença, assim como depois o processo, depois do momento da discriminação que acontece, a Marielle não só sente o impacto da discriminação, mas começa a olhar à volta e realmente perceber que ela não se vê, que ela não está lá. Começa realmente a notar que o afro dela não está nas publicidades, não está nos livros, não está nos super-heróis e por aí em diante. Portanto, não é só uma consciência do ato de agressão que acontece, e acontece regularmente com as nossas crianças, portanto é importantíssimo falar, e esta ideia de que são demasiado jovens para falar é um perigo gigantesco, porque lá está, as crianças que sofrem discriminação continuam a sofrer, as crianças privilegiadas é que podem continuar a ter o privilégio e esta normativa de infância enquanto as outras são adultificadas, e por consequência é pôr as cartas na mesa. A opressão está cá, acontece nas escolas, acontece nos infantários, acontece a bebés a partir do momento em que há adultos a fazê-lo, não só entre crianças, acontece na nossa sociedade. Só quem não quer mudar é que não vai falar. Porque se nós não estamos lá para ensinar o que é correto, nós deixamos espaço para o que é incorreto ser a normativa social. E é assim que nós chegamos aos dias de hoje. E, portanto, o livro fala do que está errado, fala da forma como as nossas crianças são afetadas quando fazem parte destas minorias e como é que nós podemos interagir com elas, mas também fala do empoderamento, o que é o essencial para mim. Acabar cada um destes livros numa energia de empoderamento. Portanto, é um caminho que muitas vezes nestes livros temos, mas que nós na nossa sociedade não temos. E livro, conhecimento, cultura são, sim, armas de reconstrução. E, acima de tudo, de amar e de empoderamento. Este livro é, de facto, muito necessário ainda nos dias de hoje. Este livro, acima de tudo, traz-nos a representatividade para todas as crianças que possam lê-lo, não é? Falavas da falta de representatividade que tinhas em mais nova. Uhum. De que forma é que tu sentiste isso? Em que momento exatamente? Não sei, Hoje em dia percebemos muitas vezes que a utilização da frase esta é uma dura para a tua idade, ou esta criança é uma alma antiga que nasceu neste corpo jovem, foi uma coisa que foi sistematicamente, criança indigo e por aí em diante, sistematicamente utilizada comigo. A forma como eu falava, como eu me expressava, aquilo que eu tinha interesse em ler, em ver. Por um lado, podemos pensar que seja precoce, mas por outro lado também é uma consequência de trauma. E acho que nós romantizamos muito estas crianças precoces.
ou estas crianças que têm qualidades acima da média nisto e naquilo e naquele outro, mesmo que seja por parte de neurodivergência, mesmo que seja pelo meio, mesmo que seja incutido pela família, quando nós vemos uma maturidade excessiva numa criança, significa que há uma parte da sua infância que está a ser retirada. E por eu ter que amadurecer para sobreviver, significa que havia ali alguma coisa errada. E eu ter sido sempre tão vocal e tão posicionada e ter que encontrar todo o palavreado possível para me conseguir libertar do que eu estava a passar ou conseguir pelo menos ser consciente do que eu estava a passar, não deveria ser necessário na minha infância. Em muitos aspectos, muitos mesmos, eu não sinto que tive esta bolha. E depois, por outro lado, sem ser esta retirar da infância, que vem com a segregação, penso que também vem com a personalidade. Eu observo muito. Eu, desde que tenho 2, 3 anos, dizia vou ser atriz. E também era não só pela forma como eu observava os programas, observava as séries, observava os filmes, observava as novelas, e automaticamente por aí vais ver a falta de diversidade e inclusão, mas também por esta paixão ardente que eu tinha de ficar horas e horas e horas a observar as pessoas na rua, observar as interações, repeti-las, os gestos, a forma como a minha tia-avó bebia sempre o seu café, a forma como o meu tio passeava no seu quintal, a forma como a minha mãe cantava de manhã a preparar o pequeno almoço. Todas estas pequenas nuances para mim, até hoje, para mim são apaixonantes. Eu não perdi esse amor pela vida, o que muitas vezes perdemos na infância. Portanto, ao mesmo tempo que houve aqui um retirar de partes da minha infância, que eu não desculpo o mundo, também houve uma outra parte mágica que normalmente perdemos na infância e que nunca perdeu. Consequentemente, por tudo isto, eu devorava tudo o que era conteúdo cultural, continuo a devorar, mas na infância tem um grande impacto. Todos os dias eu só queria ver mais filmes. Eu vivia ao pé de um videoclube, eu estava constantemente a alugar vídeos, eu juntava o meu dinheirinho para ter a certeza que conseguia juntar. Eu via muitos filmes que estavam no desconto de levo 2 por 3, levo 1 por 3, levo 1 por 2. E, portanto, eu tinha também que ir a outros universos, voltamos à conversa dos universos, que não fossem só estes onde eu vivia. Onde na rua era o preta vai para a tua terra, ou eram os macacos, ou eram estes ciganos que só querem roubar, ou estou farta dos brasileiros, ou estes ucranianos que não servem para nada. Nunca me fez sentido. E a educação que eu recebi também foi para que isto não fizesse sentido e saber que era errado desde partida. E por consequência eu precisava de outros sítios onde eu pudesse ir, eu precisei sempre de muitos refúgios. E pronto, e a partir daí também faz com que eu vá percebendo que nestes meus refúgios, nestes outros mundos que eu estou a fugir do meu, também há muita coisa errada. Essa coisa errada é eu vejo-me, eu vejo a minha mãe, eu vejo os meus familiares, eu vejo as pessoas na rua. Nós ciganos estamos cá, nós negros estamos cá, nós outros grupos minoritários estamos cá. Porque é que nós não podemos ser a protagonista romântica? Porque é que nós não podemos ser o herói? Porque é que nós não podemos... Se eu tenho jantares onde os amigos dos meus pais é um casal, um homem, uma mulher e os filhos, e depois outro casal são 2 homens, como é que é possível que eu nunca tenha visto um casal tão fixe como, por exemplo, os meus tios? Ou como, por exemplo, este casal amigo dos meus pais? Porque é que tem que ser sempre... Também tive essa sorte de me ser incutido que outros tipos de discriminação que eu não sinta, ou que na infância não podíamos saber se eu ia sentir ou não fazem sentido. E isso começa a criar muitos choques. Portanto, assim que eu começo a aprender a escrever, começo a fazer as minhas peças de teatro, primeiro fazia em línguas que eu fingia. Eu tenho muitas línguas que eu inventei e que até hoje continuo a saber lê-las. E depois, quando aprendo a escrever, começo a escrever as minhas histórias, começo a construir as minhas personagens, começo a fazer os meus espetáculos de teatro, os meus contos, as minhas peças, os meus guiões e por aí em diante, porque quero consumir, mas não há nada que eu sinta que realmente me nutra. E é por aí que nós chegamos à Marielle, mas também temos este percurso todo dos últimos 20 e tal anos.
que não está para já disponível a todos nós, não é? Mas que vais partilhando aqui em entrevistas e também nas tuas redes, que é essencialmente onde te conhecemos, onde também tens uma montra para falar dos temas que te são caros, alguns mais próximos que outros, mas é essencialmente uma plataforma com muitos seguidores e uma plataforma que te permite dar visibilidade a esses temas, como a luta antirracista. Em que momento é que percebeste que poderia ser uma plataforma de protesto ou de reivindicação ou de luta antirracista, e em que momento é que de facto ela se tornou essa plataforma ou esse reconhecimento pelos outros como uma dessas plataformas? Eu acho que eu percebi em 2009. Eu estava, não sei, estava no terceiro ciclo e foi a altura em que o YouTube e as redes sociais começaram a ter uma presença diferente. Começámos a consumir conteúdo de outras zonas. Porque na altura a única rede social que eu ainda tive alguma presença foi o i5. Mas o i5 era só partilhar uma foto e vias os teus 20, 30 amigos, ou no máximo eu sabia as outras escolas da zona e pessoas populares das outras escolas da zona. Com o YouTube de repente quebra aquilo, não é? Quando o YouTube fica viral, de repente vamos ao Brasil e de repente já estamos noutros sítios e explode e a ideia de viralidade acontece. E eu comecei a fazer vídeos de YouTube e tinha diferentes categorias. Tinha sketches, até porque a minha base foi comédia, não é? Comecei como atriz de comédia, tinha sketches, mas também tinha assuntos destes que eu falo. Acho que também é por esta altura que eu começo muito a falar de discriminação, no fim do terceiro ciclo. E surgiu... Também era adolescente, não é? O início da adolescência. E muitos dos seguidores que eu tinha eram os meus colegas, mas nem sempre foi bem recebido. Ou era uma piada mais pesada, ou já era um comentário referente, ou era um choque, não sei, falar de racismo há 15 anos, seja quanto for, ainda por cima com um público jovem, não é os jovens hoje em dia que já estão a crescer com redes sociais e com terminologia e uma mentalidade mundializada, a partir da consciência de desconstrução. E, portanto, eu não aguentava. Eu sou uma pessoa muito sensível, muito empática. E também com esta consciência que mereço mais. Portanto, fazia muita confusão ter que aguentar com aquilo. E acabei por eliminar o primeiro projeto de YouTube, o segundo projeto de YouTube. Eu acho que nunca falei disto. Numa entrevista, pelo menos. O quarto projeto de YouTube. E depois disso passei para blogs, Blogspot, que na altura existia e era onde nós respirávamos. Veio a época também dos blogs, não é? E também consumíamos muitos blogs internacionais. Escrevia muitos textos, mas também não encontrava o meu público-alvo por aí. E fui mais para a escrita. E depois fui mais até para a poesia, mas também faltava qualquer coisa. E depois fui para o Instagram. E também era mais escrito. Eu metia uma imagem e escrevia grandes textos. E aí as mensagens de ódio, aí já dentro do boom do Instagram, portanto eu devo estar de secundário, faculdade, por volta dessas idades, era muito forte e eu também não aguentava. E apaguei tudo em 2019 e decidi só continuar com o ativismo. Entretanto, obviamente, o meu ativismo já era presencial, já era de N formas fora das redes sociais, mas decidi apagar tudo e tinha só uma conta com 20, 30 seguidores no máximo. E era o meu dia-a-dia, e eu continuava sempre a pôr todas as minhas causas, mas era só para aquelas 20 ou 30 pessoas que sabem exatamente quem é a Nuna. O que a Nuna fala nas redes sociais fala com toda a gente, e as pessoas que a Nuna tem à volta, para mim não faz sentido eu estar a falar anti-homofobia e depois dar-me com pessoas homofóbicas. Portanto, eram falas seguras, dentro do sentido que as pessoas à minha volta partilhavam pelo menos estes ideais de direitos humanos, não opiniões de direitos humanos, e fiquei por aí. E depois... Portanto, foi este todo o meu processo de ter a ideia de usar as redes sociais como uma plataforma. Só que nunca consegui encontrar o meu pé. Desisti, tudo bem, fui feita para o ativismo na rua. Tranquilo, continuamos por aí. E depois, as redes sociais ou o ativismo digital veio ter comigo. Portanto, eu tive 10 anos a tentar ir ter com o ativismo digital e ele não quis ter nada a ver comigo e eu não estava pronta. E eu acredito que tudo acontece no seu tempo. E quando eu estava pronta, durante a pandemia, pus um vídeo, o vídeo viralizou e de repente foi o pedido por mais vídeos, uma coisa levou à outra e cá estamos.
Foi precisamente em 2020 que te conheci o teu trabalho. Em 2020 também tivemos o episódio do George Floyd, na América, que é um episódio muito triste para o mundo, não é? E que marca, pelo menos, o debate, não é? Há uma diferença do debate até aqui e depois desse episódio. Com certeza. Sentes também esta posição? E senti mesmo um vento de viragem. E sinto, até nas causas que nós temos estado a debater anos após ano, e neste momento estamos a gritar pela liberação da Palestina, e sinto que há uma influência na forma como nós digitalmente nos unimos e combatemos e espalhamos informação e as necessidades e reunimos e lutamos contra algoritmos e nos consciencializamos e utilizamos mídias que normalmente não são aqueles que outras gerações utilizariam para terem informação e também para lutar contra propagandas e desinformação. Acho que 2020 veio colocar um precedente e, para além disso, sinto que há um ponto de viragem para muita gente. Há um ponto de viragem também de não me calarei, mesmo que isso signifique perder trabalho, amigos, estatutos. Há um ponto de viragem no tenho que falar com as pessoas à minha volta porque há muitos direitos humanos que nós vamos achar que defendemos ou até vamos achar que se calhar é melhor não entrarmos no conflito e é essencial que todos nós defendamos. E também sinto que há uma energia de uma revolução a pouco e pouco. 2020 foi fortíssimo e depois as pessoas ficaram um pouco desiludidas quando parou. Então não houve uma revolução. Muitas vezes as revoluções são feitas pedra a pedra. E sinto que este despertar que estamos a ter à volta da Palestina, esta luta que nós estamos a ter com os nossos irmãos palestinianos, sinto que também é outra pedra. Também é outro momento e que temos que continuar. E cada vez temos que realmente ter uma conversa de uma interseccionalidade que não seja romantizada, que não seja só académica, que não seja só politizada, mas que seja das ruas. Uma interseccionalidade não só no sentido de que temos que estar todos uns com os outros, mas que sem os outros não há liberação porque os sistemas de opressão foram criados interligados. E é a necessidade de desconstruir-nos a todos para realmente termos uma revolução completa e real. E sinto que estes passos, a pouco e pouco, estão indo lá. Sinto que também vai haver momentos muito grandes até pela perseguição que tem havido pela comunidade LGBT no Ocidente, sempre utilizando o Oriente como o grande opressor, mas tentando implementar as mesmas regras. Portanto, também os direitos das mulheres. Portanto, nós estamos a chegar a um ponto em que as minorias estavam a ganhar direitos até um certo ponto. As minorias, de repente, conseguiam falar umas com as outras. Começaram a conseguir denunciar o que é que estava a ser feito, porque a opressão requer sempre o silenciamento e a normalização e o medo. E, por consequência, os direitos que estavam a dar ao casamento da comunidade LGBT, ou fosse a adoção, ou fosse uma pessoa negra num grande cargo, ou fosse políticas antirracistas, ou fosse políticas anticapacitistas, chegaram a um ponto onde realmente estava a abanar os sistemas de poder. E, por consequência, todas estas medidas de segregação novas, a mutação dos sistemas de opressão, aparecem. E por isso digo, agora vamos ver realmente como nós não podemos só tentar melhorar, temos realmente de recriar. E sinto que é este momento que nós estamos a passar, uns a tentar arduamente manter os sistemas, enquanto outros estão arduamente a tentar se libertar. E é aqui que há o choque entre aqueles que mantêm o sistema porque são privilegiados nesse sistema e aqueles que tentam romper esse sistema. É aí que sentes que há essa diferença. Sim, e sinto que é isso que nós estamos a viver e sinto que já estava a fervilhar, mas 2020 faz um pack. Faz um pack porque é a primeira vez que nós temos manifestações neste nível em todo o mundo. Que estamos a ter agora pela Palestina, mas é a primeira vez que nós temos este tipo de manifestações a partir de uma situação que nós vemos no nosso telemóvel, que não teria chegado aos telejornais, às rádios, aos jornais, sem termos visto pelo nosso telemóvel, pelo nosso computador, por dispositivos eletrónicos. Foi preciso a coragem de uma pessoa ter filmado, que estava também a ser ameaçada, para depois, de repente, termos manifestações durante meses no mundo todo. Isto nunca tinha sido visto e agora nós vemos como nós nos reunimos, nós nos informamos e nós vamos para as ruas em conjunto.
Nós fazemos campanhas daqui, eu estou a fazer uma campanha para Michigan, ou estou a fazer uma campanha para Sydney, ou estou a fazer uma campanha para São Paulo. Isto era impensável. Não há fronteiras, não é? Não há fronteiras. O conhecimento já estava a ser passado, mas esta interligação na reconstrução social que nós estamos a ter, isso sim é que o está a assustar muito. E então o poder, de alguma forma, tenta reencontrar aqui a supremacia, não é? Que é vigente, não é? Para manter esses lugares de poder. Faz da causa da Palestina, mas deixa-me recuperar também aqui o episódio do George Floyd. A mítica frase Black Lives Matter foi muito apropriada por outras pessoas, All Lives Matter. Isto é ofensivo do ponto de vista da própria luta antirracista, do próprio acontecimento. Como é que ouves esta frase? É revoltante haver um empoderamento dela e um desapropriar daquilo que era o propósito desta frase. Como é que olhas para este significado que tentaram dar? Bem, tenho que dizer 3 pontos à volta desta tua pergunta, antes de a responder. A primeira é que é um momento de George Floyd, mas em Portugal também é um momento de Bruno Candé. Isso também mudou tudo para a comunidade negra, principalmente porque eu nasci no ano em que Alcinde Moraes foi assassinado. E desde então não tinha havido nenhum caso de tal impacto na nossa sociedade. Já tinham outras pessoas negras sido assassinadas pelo racismo e por este país racista. Mas nós não tínhamos visto um impacto tão grande, nem uma violência nesta escala, que nós todos estivéssemos a consumir, como foi desde 1995. Depois, portanto, temos que pensar não só nos Estados Unidos e o impacto dos Estados Unidos, mas também que estamos em Portugal. E nesse ano foi assassinado Bruno Candé, porque vivemos num país racista, colonialista, que não admite e, por consequência, não muda, e por isso normalizamos assassinar alguém como Bruno Candé foi assassinado. E também dizer que Black Lives Matter tem o seu maior momento durante 2020, mas temos Black Lives Matter desde Ferguson. E, portanto, para mim já era um movimento que eu estava a trabalhar consciente, fazendo parte de mim no meu dia-a-dia há alguns anos. E nem sequer esperava que fosse um movimento que fosse conhecido pela maioria, porque até esse verão não era. Dentro dos meios antirracistas, dentro do meio das pessoas negras, dentro do meio de alguns aliados, sim. Mas uma palavra que a qualquer sítio tu vais e as pessoas sabem, ou qualquer pessoa tenta manipulá-la da maneira que é conveniente, isso acontece a partir de 2020. Mas era algo que já estava a crescer e que já tinha um sentido para mim muito forte anteriormente. E em terceiro lugar, não me revolta. Não me revolta porque acho que é tão facilmente visto como algo hipócrita. Acho que há muitas coisas dentro da luta racista que as pessoas têm. Os racistas querem continuar com o racismo, ou que supostamente são antirracistas, a menos que tenham que ser antirracistas. Há muita coisa que me revolta, que me magoa, que me destrói, que me dá raiva. Há certas coisas que só me fazem rir. Há outras coisas que realmente são só simplesmente burras. E o All Lives Matter é só burro. Porque são estas pessoas que sistematicamente falam de certos grupos e da necessidade de defender esses certos grupos. São pessoas que vão dizer então, mas a vida dos polícias, e de repente já podemos falar só dos polícias. Agora as pessoas brancas são todas inimigas e eu sinto muito mal e eu não tenho privilégio porque o meu pai só tinha meio sapato, e de repente já estamos a falar só das pessoas brancas. São as pessoas que vão dizer de repente estão a destruir as famílias modelo e os heterossexuais, de repente já dá para falar só dos heterossexuais. E a minha religião, e agora vêm cá estes muçulmanos e vêm cá estes pretos e já não posso ter a minha liberdade, e de repente os católicos já podem ser falados, ou as pessoas de bem. E de repente vêm cá mudar o género e só houve 2 géneros e de repente as pessoas cisgêneras já são a ser atacadas. Portanto, elas sistematicamente têm esta fala de privilégio, de proteção de privilégio sobre um grupo único. Portanto, nem sequer é uma luta racista inteligente. São só parvos. Porque elas próprias contradizem-se sistematicamente. E quando tu tens uma luta antirracista, claro que o parvo é muito perigoso. Atenção, eu não estou a minimizar. Só estou a dizer que é facilmente desmontável, não é? Sim. Do ponto de vista daquilo que diz, Sim. da própria fala, não é? Sim. Ela desmancha-se ela própria. Ela própria.
E há outras que não. Há outras que são caminhos muito mais tóxicos, muito mais complicados. Esta pessoa, claro, que vai depois recorrer ao gaslighting, vai recorrer a tudo e mais alguma coisa para dizer que não disse, para minimizar-te, para tu pareceres louco na tua própria fala. Mas quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós ouvimos, quanto mais nós estudamos, mais falas temos para poder combater isto. Mas esta aqui, nem sequer temos que responder com os nossos argumentos. Basta responder com os argumentos destas pessoas. Falaste da luta antirracista em Portugal e, por consequência, neste país que tem determinados modelos e determinados sistemas que continuam a oprimir determinados grupos. De que forma é que esta situação é mais visível? É no trabalho? É na vida social? É no conjunto delas? Eu acho que é socialmente e culturalmente em específico. Socialmente porque nós conseguimos viver confortavelmente. Eu não, mas nós, enquanto sociedade, vivemos muito confortavelmente com é assim. E para além do é assim, acho que são estas duas bases desta balança. É assim e ao mesmo tempo é invisível. Os ciganos não querem trabalhar, é simplesmente assim, eles são assim. Mas depois dormem confortavelmente com 500 anos de silenciamento, de guetização da comunidade cigana. Porque os ciganos não quiseram aceitar a supremacia branca como uma base social. Os pretos são assim, roubam, não querem trabalhar, eles é que querem viver nestas condições. Mas, no entanto, nos últimos 600 anos, normalizaram a escravatura, neste país que não vem nos livros de história, normalizaram o roubo da possibilidade de expansão das pessoas negras, normalizaram a guetização das pessoas negras, normalizam não verem as pessoas negras a construir as suas casas, a limpar o seu chão, a cozinhar a sua comida e por aí em diante. Portanto, é cultural, é social, é sistemático. Eu diria que é por aí. Faço uma bolha quando me é conveniente e saio da bolha quando só vejo o momento final da ação. Quando vejo a pessoa já presa, mas nunca vejo como existe aqui sistematicamente uma luta para que a comunidade negra seja presa numa escala muito maior do que as pessoas brancas. Ou não vejo como a própria sociedade portuguesa nunca teve realmente qualquer desejo de inserção, de conversa ou de partilha com a comunidade cigana. Eu ando por todo o lado, mas eu sou incapaz de partilhar a minha rua com um casal brasileiro que não seja XYK em especificidades. Eu falo com toda a gente, mas sou incapaz de ter um jantar com uma pessoa que me peça para tratar pelo pronome que a pessoa tem e o pronome da pessoa. Eu faço tudo e mais alguma coisa na minha vida e acho que este país é super inclusivo e abre os braços para toda a gente, mas eu sou incapaz de ver que neste edifício novo tem que haver acessibilidade e não há acessibilidade e é um edifício novo e extremamente capacitista. E, portanto, todas estas nuances as pessoas conseguem viver confortavelmente e não só conseguem, como justificam porque é que este é o conforto e a normativa. Isto é algo brutal, é algo de extrema agressividade. Mas depois perguntam-se porque é que o negro é tão agressivo, porque é que o cigano é tão agressivo. A dor, a agressão, é cultural em Portugal. E, por consequência, é impossível nós não dizermos que este é um país racista. Sempre que somos antirracistas, dizem-nos sai deste país. Pegaste aí no ponto da agressividade e é uma característica muitas vezes nomeada. É um entendimento do outro sobre o outro, neste caso do branco sobre o negro, ou é uma característica por força da luta constante, da opressão, ela acaba por existir nesses momentos de contra-ataque, ou acabam por existir, lá está, no conflito entre os dois? Bem, acho que há muitos tipos de agressividade que nós poderíamos estar a mencionar aqui, mas acho que para te responder é um espelho que acontece. A agressão vem do outro. E quando de repente nós temos uma energia que na verdade é uma energia muito sensível, de sufoco, para de me agredir, para de me perguntar porque é que eu estou no teu bairro, para de me perguntar porque é que eu não uso o pronome que tu achas que eu tenho que ter, para de me perguntar porque é que o meu cabelo é X, ou se é verdadeiramente o meu cabelo, ou se podes tocar no meu cabelo, mas de que país é que tu és realmente. Para de me retirar todos estes momentos da vida. Eu estou à porta do meu trabalho, eu estou em minha casa, eu estou a jogar futebol, eu estou a ir ao cinema e todos os momentos são momentos onde eu sei que pode acontecer uma agressão. Ir a um restaurante. As pequenas coisas da vida, nós temos que estar preparados para esta agressão.
para o teu conforto. E, portanto, quando de repente tu deixas de ser visto como um herói, como este salvadorismo branco que romantiza este suposto lusotropicalismo português, quando se retira esta bolha, que lá no fundo tu sabes, porque se perguntarem um dia se queres passar as coisas que as pessoas negras passam, tu dizes logo que não. Se queres pisar e andar nos sapatos das pessoas ciganas, tu dizes que não. No entanto, quando te retiram esta bolha ou quando te mostram no espelho aquilo que tu és, fazes e permites, porque quando tu és neutro, que isto não é neutralidade, tu és opressor. Tu que estás do lado do opressor, a menos que estejas ativamente num trabalho antirracista. Tu não vais aguentar e, portanto, tu vais a ver aquilo como uma agressão. Porque aquilo é uma agressão. Mas a única agressão que é uma agressão ao privilégio. Do outro lado está uma sensibilidade imensa. Calada, silenciada por anos de opressão. Séculos. Uma sensibilidade imensa de exigir humanidade. E, portanto, qualquer pessoa que venha com esta fala de agressão tem uma ideia colonizada também da animalização que se faz às pessoas negras, da animalização que se faz às pessoas ciganas e racializadas, principalmente escuras, de racialização escura. Portanto, são sempre os animais, vão-me atacar, não são civilizados, não estão em segurança. No entanto, não têm qualquer problema de viver num mundo onde aquelas pessoas nunca estão em segurança. Portanto, é também a animalização sistemática que este país faz e também, de repente, retirar-se uma pintura que eles próprios pintam e verem um espelho. E esse espelho é um espelho de terror. Falando aqui do tópico da profissionalização, no teu caso especificamente és atriz, mas as oportunidades como atriz também têm escasseado. Continuas a sentir isso? Quando eu comecei a estudar teatro, eu penso que era uma das partes do racismo que eu ainda não tinha consciência. Nós temos sempre um processo. Primeiro, quando és racializado, há uma desconstrução, não é? Há o racismo internalizado. Mas também os tempos eram outros e tu vais ganhando consciência. Há partes do racismo que tu sabes desde pequeno, infelizmente. Mas tu estás sempre num processo de descolonização e de colonização. E penso que quando eu comecei a estudar teatro, eu pensava que era só na base da minha qualidade, do meu empenho, do meu trabalho. E depois falamos dentro de Portugal e fora de Portugal, não é? E em que zona é que estás a falar? Porque é completamente diferente, mas percebi que isso era uma treta. Entraram diferentes nuances, não é? Primeiro entra a nuance do nepotismo. Depois, se pensarmos só em Portugal, um país pequeno, portanto, quem conhece quem é amigo de quem se dá com quem, o teu apelido, se é a querida que tem 7 apelidos ou não, de que família vem, que contactos já tem para pôr lá dentro, portanto... As cunhas. As coisas começam a apodrecer muito rapidamente. E para além deste nepotismo todo, depois começas a perceber, dentro de uma minoria, que tipo de minoria eles querem. A minoria pode ter talento, indiscutivelmente, mas se a minoria fala demasiado do racismo, da descultura, que eu chamo a descultura, isto não é cultura, a descultura sistemática, que é a cultura portuguesa, então a coisa fica muito complicada. Porque eles não vão querer alguém que vá falar daquilo que faz com que o sistema e o racismo institucional na cultura se mantenha. Portanto, para poderes trabalhar em muitos espaços, tens que calar e sorrir. E continuares a ser o negro amestrado, que era ou o escravo, ou o negro que metiam aqui nos jardins zoológicos, ou que estava no circo, e continuamos em exposição. E este neocolonialismo não acaba. Quando estou neste momento do fim da minha adolescência, não me fez qualquer sentido eu ser uma boneca para ficar numa vitrine. E, portanto, não houve especificamente este momento onde muitas portas fecharam. Houve com certeza várias portas que fecharam por eu não admitir certos comentários racistas no ensaio. Não admito até hoje. E nunca na vida eu iria passar a minha carreira, a minha juventude, que eu queria poder cometer erros, queria poder estudar mais, queria poder experimentar todos os tipos de teatro, todos os tipos de filmes, todos os tipos de série. Que atriz é que eu quero ser? Será que eu quero fazer mais comédia? Teatro físico? Será que eu quero fazer mais cinema? Televisão? Eu queria explorar, e quero explorar os meus 20, os meus 30. Não me fazia sentido eu ter que estar a pedir às pessoas para me verem como humana. Ter de pedinchar pela minha humanidade. A minha felicidade é um ato de resistência, mas também é algo que eu tenho direito. E algo que foi muito importante para mim foi quando eu meti esta frase no cérebro e continua a ser um dos meus mantras. Se eu, para trabalhar
na área que eu amo, tenho que deixar a Nuna à porta, então vou fazer outras coisas e apaixono-me por outras coisas. Isso mudou a minha carreira de uma maneira muito linda. E abriu-me esta carreira internacional e de repente já estou neste país e no outro e a trabalhar com pessoas que todos os dias me respeitam, ou se há um incidente, porque as pessoas também estão em desconstrução, eu não tenho que ter medo de pedir respeito, de pedir os meus direitos humanos respeitados. Falamos, resolvemos. Se não resolvemos, existem consequências, porque isto são outros 500. Nos sítios onde muitas vezes eu trabalhava, para além de não haver a consciência das pessoas, para além de não haver uma desconstrução a acontecer nas pessoas, porque eu lembro-me que eu estava a desconstruir-me em tantas coisas, em questões homofóbicas, em questões de capacitistas que não fizessem parte das minhas minorias dentro do capacitismo, em questões de diferentes nacionalidades, porque o racismo e a interseccionalidade do racismo, eu sou negra, mas eu não sou cigana, entre outros grupos étnicos racializados. Se eu estava a fazer este processo, se já estávamos num momento onde as redes sociais já tinham chegado, por que é que os outros não iam fazer? Não me cabia em mim. Eu não vou admitir nada que não seja a base de direitos humanos para todos. É a base. Podemos discordar de imensas coisas. Eu posso não conseguir trabalhar com o projeto artístico deste realizador. Eu posso não ter a mesma linguagem que esta encenadora. Podemos chocar. Podemos não nos dar bem. Epá, aquela pessoa não decora bem o texto. Esta pessoa não trabalha bem. Ok, aí podemos não voltar a trabalhar. Mas aí está no campo das competências. Exatamente. Isso é o aceitável. Agora, eu deixar de ter acesso a este local de trabalho, não poder trabalhar aqui, ser queimada, seja nesta estação de televisão, estou a criar ideias hipotéticas, ou nesta companhia de teatro, porque eu exijo humanidade, nem pensar. Isso para mim foi impensável. E libertador, portanto, também. Completamente libertador. Mudou completamente as coisas. Não, eu vou representar onde eu tiver que representar quando eu ganhar a minha audição ou quando eu for convidada e fizer sentido eu fazer esta personagem ou quando eu criar este trabalho com outros criadores e fizer todo sentido apresentarmos este trabalho. E como eu estava a dizer há bocado, nós podemos ter estas diferenças todas, mas há duas bases. A pessoa tem que mudar, se errou, tem que aprender e tem que estar numa desconstrução por ela. Não tem que estar à espera que, neste caso, as pessoas negras ensinem ou que a comunidade LGBT ensine ou pessoas com deficiência, outras nacionalidades por aí em diante tenham que ser os professores constantes. Isso é muito cansativo. Muito cansativo. Esse pedido constante do ensina-me, não é? Serventia Porque eu não quero também. ler. E é serventia. Continua a servir-me. Eu fico sentado, é o passivo e o ativo na discriminação. Eu vou continuar sentado, tu vens-me cá servir de algo e eu não vou fazer o trabalho, eu ativo de me desconstruir ou desconstruir o meu privilégio. É outra bolha dentro do privilégio. Eu fico a sentir-me bem. Vês, eu quero aprender. Eu sou dos aliados, mas não está realmente nada ali a acontecer porque tu não estás ativamente por ti próprio a mudar. E depois, noutra ação, já estarias lá e usarias o teu papel de privilégio e dizer: não, desculpa, isto não pode ser assim, desculpa lá, esse tipo de comentários não faz estas pessoas, este comentário, em vez de sermos nós constantemente. Isso sim é ser um aliado. E, por outro lado, foi o que eu também encontrei muito no estrangeiro, foi as medidas que são impostas. E é uma segurança muito diferente. Quando tu tens automaticamente no teu trabalho, no teu contrato, na companhia em que estás a trabalhar, no set em que estás a trabalhar, no estúdio de locução em que estás a trabalhar, medidas de discriminação zero, os pronomes, a acessibilidade que tu tens acesso, eu já sei que estou a ir trabalhar para uma empresa, eu sei que racismo institucional existe, sei que discriminação está presente, mas eu estou protegida institucionalmente por isto, ou posso levar as ações adiante, ou sei que me posso, quando nos outros sítios tu não tens isso, e sabes que a base institucional é falas és queimada, mexes demasiado és queimado, não lambes pés, não te aproximas de gente com o nome X, Y ou K e acaba, aí fica muito complicado. Porque aí nunca há um momento onde o mais importante vai ser o meu talento e o meu trabalho. E é isso que me interessa. Falaste aí da questão da representatividade e acabamos por ver algumas pessoas negras aqui na televisão em Portugal e também no cinema. Sentes que elas estão pela cota? Eu acho que isto até acaba a minha ideia anterior, que é este foi o meu percurso. Eu sempre tive interesse de trabalhar lá fora, mas fazer muito mais a minha carreira de atriz lá fora do que cá também foi uma necessidade de ser respeitada. Mas há outras pessoas que encontram o respeito cá. Isto não é para desmerecer o trabalho
ou o talento que há cá, mas que existe uma cultura de descultura e segregação, isso existe. Agora, nem todos nós temos a possibilidade, nem o privilégio de trabalhar lá fora, ou de estudar lá fora, ou de criar estas relações lá fora. Nem todos nós temos que ter. Nós deveríamos poder simplesmente querer ser atores ou artistas ou qualquer outra profissão, não é? As questões de representatividade e silenciamento dentro da opressão. Eu ouço isso em todas as profissões. Nós deveríamos poder simplesmente trabalhar no nosso país. Existir. Para além disso, o calar e engolir é um calar e engolir muito agressivo. Mas há pessoas que para poder trabalhar têm. E também há muitas portas que se abriram porque estas pessoas foram desbatendo. E é válido, cada um com a sua história. Desde que esta não seja ajudar a manter a segregação. E temos um grupo de atores, um grupo de artistas e também nas outras profissões todas, que é sempre aquele modelo minoritário que nós vamos chamar e dizer: eu também tenho um amigo negro que permite o blackface e que acha o blackface normal, eu também tenho um amigo negro que acha que estas piadas homofóbicas, estas piadas racistas é tudo bem, e algumas destas pessoas vão ser chamadas constantemente para trabalhos porque são as pessoas que nunca vão desafiar o sistema. Isto é base. E tudo bem. Cada um dorme na almofada como dorme. Depois, há outras pessoas que continuam década após década a lutar, a abrir portas para os outros, a chamar os outros, a tentar meter o máximo dos outros possíveis e dizem: eu tenho este talento, não vou parar até vocês olharem para este talento. Portanto, nós temos uma mistura. Eu acredito que muita gente seja isto. O meu talento, eu não mereço isto, mas eu tenho o direito de estar aqui. Portanto, não vou aceitar nada do que estar aqui. Acho que existe muito dos três. De quem lambe botas e claro, blackface, claro, N-word e todas as coisas racistas, e eu estou a chegar aos meus sítios e não me importo de ser o único ator negro na produção. Temos todos os outros que são o único ator negro porque lutaram e o talento não dá para negar. Temos outros que também estão lá porque continuam a batalhar e continuam a abrir portas. E olha, aquela atriz também é muito boa, mas porquê que não pode ser aquela? Mas porquê que não podemos ficar os dois na produção? Claro que sim. E depois há outras pessoas como eu que vão fazendo o seu caminho e depois o seu caminho vai justificando sendo chamado para outros sítios, para outros papéis, para outros trabalhos, incluindo cá. Mas é triste que muitas vezes isso tenha de ser feito depois de teres ingrado lá fora ou depois de fazeres produções lá fora. Ou seja, não haver isto. Tem de haver um caminho de despropriação para haver depois o orgulho, não é? Sim, eu falo sempre em qualquer luta contra o sistema, de se poder bater e furar, de se poder construir à volta e depois eles chamarem e criarem também a tua própria estrutura exteriormente. Os três são válidos. Acho que não é válido é quando nós estamos tão interessados em nós próprios, no nosso próprio benefício, que não importamos de fechar as portas para os outros, que não nos importamos de minimizar a luta dos outros e silenciar a luta dos nossos irmãos e irmãs e da nossa comunidade não binária também nesta luta, para ter a certeza que eu fico com o lugar ou que eu sou o favorito. Exatamente. E preferem serem utilizados pelo sistema. E depois, acho que para acabar, eu disse isto tudo e foi uma luta imensa e infelizmente passei por coisas que não merecia ter passado e que não refletem-se no meu caráter. E como eu acho que qualquer outro ator negro que eu tenha conhecido, qualquer outro ator cigano, qualquer outro ator estrangeiro, brasileiro, com diferentes sotaques, eu sei esta história de cor. Talvez haja um ou outro que sabemos que é um sistema, não vai tocar da mesma maneira toda a gente, mas na sua grande maioria. Mas também a possibilidade sequer de ter estudado teatro, ter feito tantos anos, ter ido para o conservatório, a possibilidade de ter trabalhado cá várias vezes, mesmo com todas as condicionantes, a possibilidade de chegar ao estrangeiro e começar a trabalhar, também foi porque certas pessoas bateram o pé para depois um dia, 30 anos, 40 anos, 10 anos depois, pudesse haver uma Nuna. E, portanto, ao mesmo tempo que há aqueles que realmente querem manter a estrutura fechada e continuar com estas questões todas de nepotismo, de racismo, de homofobia e discriminação, e ou comes e calas ou não trabalhas, também há muitas pessoas realmente a trabalhar pela cultura e não pela descultura.
E aceitam as consequências, não é? E aceitam as consequências, sim. E acho que também, para mim, não fazia sentido não ser um artista que não fosse um pouco revolucionário. O que é a arte, se não também ser um espelho e, para além de um espelho, um caminho a seguir. E acho que o artista também é um agente desta mudança. E a mudança precisa de revolução. E, para mim, a revolução às vezes é ficar no sítio e batalhar. Outras vezes é abrir as portas para os outros. E outras vezes, no meu caso, não foi pensado, acabou por acontecer, ser chamada para ir lá fora, mas ir lá fora, ir a outros sítios, ou cá dentro fazer as suas próprias produções. Há 1000 maneiras, artisticamente, como atores, de nós combatermos uma cultura e um país institucionalmente racista em qualquer área, e neste momento estamos a falar dos atores, mas a minha maneira era muito precisa para mim, porque eu disse, em qualquer sítio onde eu entre, lá está, a Nuna nunca pode ficar na porta. Estes são os meus limites. Estes são os meus limites, os meus. E definir a priori para não haver esse tal choque depois no contexto. Inevitavelmente acabas por ser uma referência, por consequência de tudo o que nos explicaste até aqui. Esse peso da referência para algumas meninas e outras pessoas, isso pesa-te na forma como tu te expressas, na forma como te apresentas, ou acaba por ser muito natural também por consequência do processo de exposição? Acho que as duas coisas. Acho que há algum peso, por vezes. Mas não te sentes refém desse peso? Não. Se me sentisse refém, acho que parava de fazer qualquer conteúdo. Por vezes há um certo peso, mas ao mesmo tempo também acho que em todas as minhas carreiras muita coisa veio ter comigo e também tive muita sorte. E eu acredito muito nisto do teu tempo e tudo acontece por um motivo. Se calhar é uma romantização, se calhar é algo para me manter mais pacífica nesta vida, mas eu até agora acredito muito nisso. É o mantra, não é? Lá está, eu sempre disse que ia ser atriz, sim, tudo bem, mas eu estava numa viagem de férias e aconteceu algo inexplicável e eu acabei por trabalhar com outras pessoas e de repente a minha carreira internacional aconteceu e não sei, eu acompanhei alguém para pensar nos estudos e de repente acabei e estava no conservatório a estudar e eu tipo, como é que isto é possível? E queria a formação, mas nem sequer estava a pensar naquele exato momento nisso. Eu escrevi a Marielle, guardei a Marielle literalmente dentro da minha escrivania, porque nem sequer pensava que naquele momento alguém fosse pegar e a Penguin entrou em contacto comigo, queremos que lance um livro connosco. E, portanto, consequentemente, muita coisa tem sido assim na minha vida. No tempo certo, eu tive aqueles 10 anos a fazer conteúdo todas as semanas, constantemente, diariamente, a maioria das vezes. Nada aconteceu. Pus um vídeo no momento onde precisava simplesmente de desabafar e a minha carreira de criadora de conteúdo e de ativista digital nasceu. E N situações assim. Não sei, estou a fazer um espetáculo, de repente, num palco e tenho uma produtora na plateia que simplesmente decidiu ir ver e de repente eu era perfeita para ir trabalhar como a escritora e dramaturga investigadora de outro projeto completamente diferente. E, portanto, tem sido muito assim, muitos momentos felizes na minha carreira. E acho que em todos eles a base foi sempre, eu sou assim. Estamos a crescer e evoluir, tudo bem. Mas eu não quero romantizar, como tanta gente gosta de dar o conselho, ser mais fofinha, fala de uma forma mais doce, minimiza, não digas literalmente os brancos, ou os heterossexuais, ou as pessoas... Portanto, minimiza quem és. E lá está, se eu não vou fazer isso num palco, que é a minha maior paixão, ou num set, que é a minha maior paixão, eu também não vou fazer isso numa causa que é literalmente liberação, que vem acima de qualquer trabalho, que sinto que é o que me move. E, portanto, por consequência, nesse lado, eu sinto que não existe muito um peso. Porque acho que as pessoas, quando vão ao meu perfil e começam a ver, já sabem o que é que podem contar. Eu vou dizer como penso, eu vou aprender, eu tento que seja acessível para toda a gente aquilo que eu digo, eu vou pôr todo o meu conhecimento, toda a minha investigação. Foram muitos anos, a academia devia-me pagar muito, mas eu vou trabalhar e lutar por aquilo que eu acredito. E eu vou falar exatamente como acho que tem que se falar, porque eu acho que estas papinhas na língua e o politicamente correto é o que nos retrai muitos anos para trás nos avanços que podíamos ter. Portanto, as pessoas já sabem que aquela é a Nuna. It's Nuna. That's that. They know. Eles sabem. É isto.
E, portanto, aí eu sinto muito mais livre. As pessoas não vão ter expectativas de eu ir falar de qualquer tema com uma doçura ou uma levura ou aqui uma dancinha. E aí deixa-me livre. Mas, por outro lado, há alguns pesos que eu sinto. Demorámos mais tempo com o segundo livro. E há muita gente do tipo, mas Nuno, eu preciso. Ou às vezes a forma como as pessoas falam. E houve coisas que com o tempo eu fui-me liberando. Eu passava muitas horas a responder a muitas mensagens. Havia muita gente que só sentia segura de contar-me a mim episódios muito pesados. E também tenho que balançar a minha saúde mental. E também preciso muito que as pessoas não criem ideias e relações parasociais. Eu não queria que as pessoas me deixassem de ver como uma pessoa. Eu não queria que me desumanizassem. Eu odeio ideias de ídolos, odeio ideias próprias celebridades, isso tudo tenho muita dificuldade em engolir. Humanizem-me. E muitas vezes nós vemos uma pessoa do outro lado e nem sequer pensamos. A forma como contamos as histórias ou aquilo que exigimos. Houve uma altura que as pessoas exigiam que eu... Não, uma altura não, até hoje. Exigem que eu responda às mensagens a uma certa altura, que me responde ou que fique com uma conversa constante. Na rua exigem muitas vezes ou a foto ou muito tempo para falar. E, portanto, isto é uma relação parasocial. Isto é a Nuna que eu vi na internet e eu tenho direito. Querem aquela pessoa E que eles para imaginaram. Mim, exatamente. Isso para mim não dá. Eu tenho os meus problemas, tenho a minha vida, eu sou muito mais do que a minha racialização. Eu falo dela constantemente, ou das outras opressões que eu sofro, porque eu tenho direito e tenho muita pressa pela liberação. Mas eu sou muito mais do que isso. Eu sou felicidade, eu sou jogos de futebol, eu sou andar de skate, eu sou rir de memes, eu sou comer gelados até sentir a cabeça a congelar, eu sou chorar a ver K-dramas, eu sou a chorar a ver o meu Spider-Man. Sou muita coisa. Muita coisa. Eu sou um ser humano, eu sou os multiversos de como começámos esta entrevista. E por consequência eu preciso que as pessoas tenham essa sensibilidade ao ver-me. E respeitar esse espaço, não é? Para que também te possas permitir e os outros sentirem essa permissão e humanização que é de facto uma mensagem muito importante nestes dias e cumprindo aqui o tempo que já cedemos para lá daquilo que tínhamos combinado, mas fazendo jus ao nome deste podcast, A Esperança Atrás do Muro. Creio que falámos aqui de muitos muros. Queres-nos falar numa mensagem geral sobre este título, sobre o que ele transmite, sobre o que ele pode transmitir a quem te acompanha? Neste momento, no tempo, eu gostava que as pessoas pudessem conseguir ver para lá de um muro do que nós não conseguimos ver. Há muita gente, a maioria das pessoas, que não lutam por uma mudança se não conseguirem ver qual é esta mudança, o que é que pode acontecer. E por consequência travamos. E temos um genocídio no Congo, temos um genocídio no Sudão, temos um genocídio na Palestina e paramos a nossa luta ou só vamos até onde nós conseguimos ver. Conseguimos ver que não vamos perder o nosso trabalho, conseguimos ver que não vamos perder nenhuma relação, conseguimos ver que não vamos perder nenhum estatuto e não conseguimos ver que o mais importante é a humanidade. Não conseguimos ver que haverá um trabalho muito mais humano, haverá uma relação muito mais humana. E, acima de tudo, haverá humanidade para além daquilo que nós, hoje em dia, num sistema imperialista, num sistema neocolonialista, num sistema capitalista, nos deixa ver. E acho que o muro e aquilo que nós não conseguimos ver é a esperança. E é a mensagem que fica de resistência, não é? Sobretudo de resistência. Obrigado. Obrigada. No compasso do meu ser, vejo a minha voz crescer nessa canção que é só minha. Eu vou na direção mais genuína. Então deixa a minha voz guiar. A Esperança Atrás do Muro, um podcast de André Filipe Oliveira.